Bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer aos palestrantes, a Tatiane, o Pedro e o Juliano, por estarem aqui conosco hoje. Eu gostaria de agradecer muito a todos os inscritos e presentes. Gostaria de agradecer também à CEMAG e à Comissão de Meio Ambiente do GECONSE, nas pessoas do Ernesto Almeida, o Mauro Fagotti e o Santim Gravena, pelos trabalhos desenvolvidos em conjunto. Gostaria de agradecer a Cliciane e a Kelly, que são as secretárias do GECONSE, que trabalham muito para que esse evento possa ser constituído. Gostaria de agradecer à diretoria do GECONSE pelo apoio prestado para a realização desse evento. E gostaria de agradecer a todos do GECONSE pela participação em conjunto. Dedico este evento a todos os citricultores do Brasil. Nós vamos iniciar agora com a apresentação da Tatiane da Cunha. Ela é bióloga, mestrado em microbiologia agropecuária. Hoje ela trabalha no grupo Terra Viva, o Departamento de Controle Biológico de Pragas e Doenças Agrícolas. E ela também faz parte do grupo Descascando a Ciência. Então ela vai conversar conosco sobre esses assuntos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, Chico. Primeiro eu agradeço o convite para participar dessa webinar, que eu acho que é um assunto extremamente importante, né, que a gente precisa discutir, que é a citricultura mais sustentável. E obrigada por poder participar, como Descascando e também pela Terra Viva, contando um pouquinho da experiência que eu tenho em controle biológico na citricultura, ok? Vou começar a minha apresentação. Contando um pouco para vocês a respeito, né, de como que é a utilização desse controle biológico aliado, então, a uma agricultura mais sustentável. E aí a gente entende sustentável tanto da parte econômica quanto da parte ambiental, ok? O que eu queria deixar claro desde o começo, o que o produtor muitas vezes tem resistência, né? O que é a citricultura sustentável? Ela não é deixar de usar o químico, né? Isso é muito importante para a gente sempre lembrar que a citricultura sustentável ela é um consórcio entre o controle químico e o controle biológico, tá? Isso tudo tem que estar atrelado a um ótimo monitoramento de doenças e pragas para que a gente consiga, então, ter melhores resultados dentro dessa citricultura. Então, o controle biológico ele tem de ser um aliado ao controle químico para que então a gente consiga reduzir tanta quantidade de doenças e pragas que acometem a citricultura. E isso atrelado ao monitoramento por quê? Porque a gente tem que entender que o controle biológico ele é um pouco diferente do químico em relação que ele não é um princípio ativo e sim um organismo vivo combatendo outro organismo vivo, né? Então a gente tem que deixar isso sempre muito claro, que o controle biológico eu tenho que usar ele no momento correto, no início da doença ou no momento correto onde ele é mais ativo contra essa praga. Então, esses fatores, eles vão levar a que eu tenha um manejo integrado de doenças e também de pragas dentro do meu pomar. E quais são as vantagens, né, de uma citricultura mais sustentável? São inúmeras, mas entre delas, o que a gente pode destacar é que se eu tenho uma citricultura mais sustentável, com certeza eu vou ter uma menor ocorrência de insetos resistentes nas lavouras, né? Por quê? Hoje a gente tem uma gama de produtos inseticidas que vão agir basicamente no sistema nervoso do inseto ou outros mecanismos de ação. Só que o que a gente está vendo são que tem poucos princípios ativos para determinado número de pragas e vetores, e a gente consegue ver, então, algumas ocorrências já de insetos que não respondem mais a esses produtos químicos como eles responderiam antes. Então, o controle biológico, ele vem para ser um aliado e potencializar esse efeito de mortalidade nesses insetos, né? Ou seja, eu vou ter o controle químico aliado com o controle biológico, agindo por diferentes mecanismos de ação, e esses mecanismos de ação vai permitir que eu tenha uma menor população de insetos resistentes dentro da lavoura. Isso, consequentemente, vai diminuir também o número meu de pragas secundárias,
Hoje, um problema que a gente vê na citricultura é a ocorrência de bicho-furão, mosca das frutas, que não era tão importante nos nossos pomares, e está começando a ser, porque a gente está vendo essas frequentes pulverizações com químicos, e isso faz com que eu tenha pragas que não eram tão importantes aparecendo, porque é uma nova oportunidade ali para elas, né? Elas têm menos competição. A sustentabilidade, ela também tem que vir na redução dos meus custos dentro da lavoura. Toda vez que a gente fala em controle biológico, muito se pensa que é o maior gasto, né? E, na verdade, isso não é sempre verdade, porque o controle biológico, junto com o controle químico, ele pode auxiliar na redução dos gastos com os químicos e também na redução do custo. E, por outro lado, o controle biológico, ele aumenta a segurança desses alimentos, ou seja, eu vou ter um alimento com menos resíduo tóxico, né? E esse é um alimento mais saudável e também pode ser agregado maior valor nele na hora da venda. A maior eficiência de controle, ela se dá pelos diferentes mecanismos que eu vou estar agindo ali dentro dessa lavoura e também o meio ambiente vai ser menos prejudicado. Então, eu vou ter mais abelhas, mais polinização, tudo isso aumenta a minha produtividade também no pomar, né? A gente sabe que a citricultura é uma cultura com vários desafios, né? Aqui eu coloquei alguns, na verdade, mas a gente possui muitos desafios, tanto bactérias, fungos, vírus, pragas, e isso vai ocasionar um maior prejuízo, né, no meu pomar, um maior prejuízo para o produtor. E tem um outro desafio, porque a cultura era perene, então ela não é uma cultura como a soja, que ela é rapidamente mudada, então eu não tenho esse patógeno ficando tanto tempo dentro da minha lavoura. Mas ao mesmo tempo que esse período dentro de uma lavoura de citros, né, de um pomar de 20 anos ali dentro da propriedade, ele pode ser um empecilho, ele também pode ser um aliado, porque eu consigo então manter um equilíbrio maior se eu tenho o meu ambiente equilibrado, tá? Então, dentre as principais pragas e vetores, a gente vai ter inúmeras aí, mas o que a gente, hoje em dia, o nosso maior problema é o psilídeo, principalmente porque ele é o vetor, né, da Liberibacter, que ocasiona o greening. As cigarrinhas, né, que são os vetores da CVC, da xilela, lagartas como o bicho-furão e helicoverpas também que causam problemas, os ácaros transmissores da leprose, né, do vírus da leprose, e também doenças bacterianas e também fúngicas como o cancro, o CVC, o próprio HLB, a pinta preta e outras como a podridão floral, que vão dar esses prejuízos nas lavouras. E aí a gente vai entrar para o que eu posso fazer para que eu melhore esse controle dentro do pomar utilizando ferramentas sustentáveis, né, que seriam esses micro-organismos e macro-organismos controladores biológicos, tá? Dentre os micro-organismos, uma bactéria que se destaca, que eu brinco até que ela é como se fosse o bombril, né, do controle biológico, porque ela vai ter 1001 utilidades mesmo. Então, o Bacillus subtilis, ele é uma bactéria, ele que é capaz de diferentes mecanismos de ação. Ele vai agir tanto metabolicamente, produzindo voláteis, produzindo antibióticos. Ele compete pelo espaço e por nutrientes. Ele é um micro-organismo com rápido crescimento, então ele não deixa o patógeno se estabelecer. Ele também forma esporos, que são estruturas de resistência, que permitem que ele seja utilizado em combinação com agentes químicos. Então, ele é compatível com a maioria dos produtos que são utilizados na citricultura, com exceção de alguns cúpricos, né? Por ter o efeito bactericida, mas eles suportam a muitos outros produtos. Então, a gente consegue utilizar nessa mesma cauda. Então, isso também melhora o processo operacional dentro do pomar, né? Então, eu não preciso fazer uma aplicação só com biológicos, eu posso utilizar esses produtos contendo bacilos junto com os produtos químicos e assim diminuindo a quantidade dos meus patógenos, tá? Mas para a gente entender isso, a gente tem que saber como é que vai ocorrer a doença, né? Por que tem a doença lá dentro do meu pomar? Porque primeiro, eu tenho o meu patógeno está presente, ele está presente na folha, ele está presente no fruto, ele está presente no solo. E esse patógeno, ele é disseminado através da chuva, vento ou até mesmo implementos agrícolas, né?
E após disseminado, ele entra em contato com o hospedeiro, que seria o citrus, e começa o seu processo de infecção. Então, se a gente pensar nesse processo de infecção, colonização e reprodução, aqui meu hospedeiro já está doente. Então, eu tenho que ter um efeito preventivo. Eu tenho que fazer com que esses micro-organismos ajam de uma maneira preventiva para que a doença nem ocorra. Então, quando a gente fala em controle biológico, a maioria das ações elas são preventivas para que a doença não ocorra. Se eu estou com o pomar muito acometido, obviamente eu não vou entrar com controle biológico, eu vou entrar com químico, dar uma baixada na minha doença, dar uma equilibrada, e aí sim eu entro com o biológico quando esses níveis de danos econômicos eles estão menores, eu entro com o controle biológico para restabelecer então esse equilíbrio dentro do meu pomar. Um exemplo então aqui é o cancro. A gente hoje já tem produtos à base de Bacillus subtilis e Bacillus aminoliquefaces para o controle preventivo do cancro, tá? Então, só para a gente lembrar, a Xanthomonas, que é a bactéria que é responsável pela doença, ela está presente na natureza e quando ela entra em contato com a folha de citros, ela começa a crescer ali, formar um biofilme e depois ela vai penetrar através de ferimentos ou estômatos. E aí ela vai desenvolver a doença. Então, lembra quando eu falei antes do ciclo da doença? O importante é eu prevenir essa etapa. Eu não posso deixar que ela entre eu causando os ferimentos e desenvolva a doença. Para isso, eu posso fazer uma cobertura, então, uma pulverização, utilizando produtos à base de Bacillus subtilis, por exemplo, ou Bacillus aminoliquefaces, que vão fazer uma cobertura preventiva nessa folha. Então, quando essa folha está recoberta dessa bactéria antagonista, ela não deixa que a doença se estabeleça. Aqui é um exemplo de um trabalho onde a gente pode ver esses halos de inibição, que são essas regiões claras aqui, eles representam aonde a bactéria não cresceu. Então, essa placa, ela possui a Xanthomonas, que é o patógeno, né? E aqui essa área onde ela não cresce, esse halo de inibição, é onde a bactéria está fazendo um efeito. Então, a gente consegue ver esse efeito tanto por metabólitos, quanto até mesmo por se estabelecer ali na folha, tá? Um outro exemplo do bacilo, da utilização do bacilos na citricultura é no controle preventivo também da pinta preta. Então, como eu falei que a gente tem que fazer sempre de maneira preventiva, a gente já tem que começar essa pulverização com bacilos quando eu tenho o início da floração. Então, quando eu tenho 75% da minha planta já com floração, eu já faço a minha primeira aplicação. Essa aplicação ela tem que estar numa dose já 10 a nona, 10 oitava. Isso vai depender conforme o produto, o fabricante, né? E aí, as outras aplicações eu vou fazer no intervalo de mais ou menos 28 dias. Esses resultados de até 60% de redução no campo, tanto da incidência quanto da severidade da doença, ele ocorreu só com o uso do biológico. Se eu atrelar o uso do bacilos, fazendo essa rotação com produtos químicos que são utilizados para o controle da pinta preta, eu vou ter então uma eficiência ainda maior. E também a economia na utilização desses produtos químicos, tá? E falando em bacilos, a gente tem um outro bacilos, que é o Thuringiensis, né? Ou também conhecido como BT pelos produtores, muito eficiente no controle de lagartas. Então, o BT, ele também já está sendo muito utilizado na citricultura, e esse BT, ele age, então, de uma maneira por ingestão, então a lagarta ela precisa se alimentar das folhas contendo o BT, e dessa maneira ela vai morrer, porque causa uma infecção no intestino, e não vai causar mais o dano, tá? Então, na lista PIC hoje da citricultura, que são os produtos registrados para uso in citrus, né? A gente já tem formulações à base de BT que são recomendadas para o controle de bicho-furão e também para lagartas como Helicoverpa, tá? Então, a gente, por exemplo, no caso do bicho-furão, a gente começa esse controle quando a gente já encontra os machos lá na armadilha. Então, lembra que eu falei que o monitoramento era importante? Então, esse monitoramento é importante para eu saber em que momento que eu devo agir. Então, eu já tenho essa captura, então, de 6 machos por armadilha, né? E a minha aplicação, a segunda aplicação, vai ser lá entre 20 e 30 dias. Por quê?
porque eu preciso pegar esses estágios iniciais das lagartas antes dela entrar no fruto e fazer o dano, antes mesmo dela causar, então, esse prejuízo no meu pomar, tá? E o BT, ele serve para controlar o psilídeo? Então, assim, durante o meu doutorado, o nosso grupo lá do Centro de Citricultura, da Juliana Stua e com a Silvia Dorta também, a gente fez um trabalho que demonstrou que sim, é possível. Porém, a gente ainda está em fase de teste. Tem um outro grupo também lá dos Estados Unidos, em Davis, que eles também estão utilizando o BT para o controle de aforina. E aí tem dois métodos de entrega, né? Dois métodos de controle, que seria a utilização de um produto sistêmico ou de plantas geneticamente modificadas, expressando as toxinas BT, que seriam as toxinas CRI, que vão agir no intestino do meu inseto e vão causar mortalidade, tá? Então, aqui é uma parte desse trabalho desenvolvido, onde a gente pôde ver que o BT endofítico ele estava dentro dos vasos presentes, então, no xilema dessas plantas e também em outros vasos, e o inseto ele conseguia adquirir. Como a gente comprovou isso? A gente isolava, então, as ninfas mortas, né, que se alimentaram em plantas tratadas com a bactéria, e aí a gente conseguia confirmar, através do isolamento, PCR e também ensaios de ligação de proteína, que ele era responsável pela mortalidade desses insetos na planta, ok? Outros organismos também são utilizados para o controle de diaforina. Um que a gente vê bastante falar, principalmente pelo pessoal do Fundecitrus, é a Tamarixia radiata, né? Então, esse é um inseto, é um parasitoide, e ele é muito utilizado para controle em pomares orgânicos e também para áreas externas. Então, para controle dentro do pomar, o que está sendo indicado hoje é a utilização de 3.200 parasitoides por hectare, sendo que eles podem ser liberados em diferentes pontos dentro desse meu pomar, dessa minha área, num raio de até 7,5 metros, tá? E ele vai usar um controle de até 75%. Mas é importante a gente falar que em pomares com um controle convencional, com controle químico, essa não é uma tecnologia tão utilizada, porque a Tamarix ela é um inseto, então ela vai ter algum efeito aí pelos inúmeros inseticidas que a gente usa. Então, o que a gente precisa ver? Se é recomendado ou não para minha área, se eu tenho uma área com alta incidência de HLB e com muita incidência também de psilídeo, não é recomendado utilizar somente a Tamarixa como controle. Mas eu posso utilizar ela, então, para um controle externo, ou seja, áreas de divisa, áreas de borda, perto de áreas de preservações, né? Área de APP, chácaras, onde eu não consigo fazer essa erradicação de plantas que são hospedeiras, então eu posso utilizar esses parasitoides de uma maneira muito eficiente para o controle dessa primeira infecção, essa infecção externa, que vem de fora da fazenda, né? A Isaia também é um fungo extremamente utilizado agora nos pomares. Então, tem esse trabalho junto com a Exal, que é a Cooperative Fundecitrus, né, que desenvolveram um produto à base desse fungo. E esse fungo ele pode ser utilizado, então, para o controle biológico do psilídeo. E o bom da Isaia é que, diferente do BT e de outras técnicas, ela vai agir em todas as fases do inseto. Então, ela age desde o adulto, ela age em ninfas, então, ela tem esse controle em todas as fases de crescimento do inseto. E o melhor ainda é que ela não tem resíduo ou período de carência. Então, o que o pessoal recomenda é sempre utilizar próximos à época de colheita, a época de florada, né? Porque a gente não tem essa interferência com abelhas e outros insetos polinizadores. E o fato de estar próximo à colheita, eu posso pulverizar e colher no outro dia que não tem nenhum problema. Além disso, ela é compatível com vários defensivos químicos, então ela pode ser utilizada na mesma cauda de pulverização, exceto quando a gente vê alguns fungicidas, porque se tratando de um fungo, a gente tem que tomar esses devidos cuidados sempre com a compatibilidade, né, dentro do pomar. Então, no caso, outra coisa positiva da Isaria é que eu posso usar ela em rotação com os produtos químicos, né, que já são utilizados para o controle do psilídeo, e isso também, se eu utilizar com frequência, eu posso ocasionar, então, epizootias no campo.
esse fungo ele vai estar lá, ele causa doença, e depois que o inseto morre, como vocês podem ver, ele forma essa massa branca de micélio. Isso aqui é um inóculo puro, onde eu posso ter então essa formação desses conídeos que vão ser levados pelo vento e infectar outros insetos lá dentro do meu pomar, tá? Então, todas essas ferramentas a gente tenta sempre levar um equilíbrio dentro do meu pomar, dentro da minha citricultura. Um fator também é a gomose, como a gente não utiliza porta-enxertos tolerantes, é um problema bastante sério, principalmente em plantios de limão, onde a gente tem a gomose no campo. E um agente extremamente eficiente é o tricoderma, que pode ser utilizado, então, em combinação ou não com bactérias de doenças de solo, como também o Bacillus subtilis. E aqui a gente pode ver, por exemplo, nessa microscopia, aqui em vermelho é o tricoderma, essas setinhas, em amarelo essa aqui é uma hifa da Phytophthora, que é o agente causal da gomose, né? Então, se a gente observar, o tricoderma ele está todo enrolado em volta da hifa da Phytophthora. Então, ele consegue tanto parasitar como colonizar o ambiente, impedindo que o patógeno tenha seu espaço ali. Então, ele vai agir por diferentes mecanismos de ação, fazendo com que então tenha essa supressão da doença lá no campo, ok? Sempre lembrando que um pomar mais sustentável, onde eu tenho diferentes técnicas de controle, onde eu uso produtos seletivos, onde eu estou fazendo sempre meu monitoramento e entendendo qual é a dinâmica desse pomar, ele permite, então, que eu tenha uma maior ocorrência também de números de inimigos naturais, né? E também maiores epizootias no campo. Esses todos os fatores vão auxiliar que eu tenha cada vez mais o controle, tanto de vetores como o próprio psilídeo, a gente vê aqui o metarrísio, bovérias, outros fungos que são entomopatogênicos agindo sobre o psilídeo, mas também vão poder agir sobre cigarrinhas, que são vetores importantes da xilela, que causando CVC, vão agir sobre o ácaro da leprose, vão agir sobre cochonilhas, então a gente tem esse maior equilíbrio dentro do pomar, tá? Sobre o Descascando a Ciência, a gente teve esse projeto há 4 anos atrás, a gente teve essa ideia lá no Centro de Citricultura, onde a gente viu a necessidade de se levar informação para fora da academia. Então, a gente era um grupo de pesquisadores, onde a gente tinha essa informação de acesso somente para nós, e a gente falou, mas a gente está levando essa informação para o citricultor, para o produtor, e não está chegando, ela está indo para artigos científicos internacionais, mas não está ficando aqui com o que a gente quer que fique também. Então, a gente criou Descascando a Ciência, pensando na citricultura, e aí depois ela foi abrangendo outras áreas da agronomia também. E a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, também nos blogs da Unicamp e no LinkedIn. Então, para acessar a gente é só ir lá no Descascando a Ciência. E hoje a gente está com quase 6 mil seguidores já no LinkedIn, aliás, no Instagram, com bastante seguidores também no LinkedIn e Facebook, e sempre com esse objetivo, levar informação de uma maneira fácil para todos, né? O nosso time conta com 13 integrantes, né, de diferentes modalidades, então a gente tem pessoas de pós-graduação, profissionais da área, professores, redatores, pessoas envolvidas em levar a informação de uma maneira acessível a todos. A gente tem um tempo bem curto para falar, mas a gente tem as perguntas depois para qualquer dúvidas que ficarem. Chico, eu agradeço bastante o convite por poder falar aqui hoje para vocês. É pouco tempo por um tema que é tão abrangente, né? Que a gente vê a citricultura sempre responsável aí por uma grande parcela do nosso produto interno bruto aqui brasileiro. Então, a gente é um país que exporta bastante suco de laranja, exporta suco, exporta fruto, a gente tem um consumo interno, então a gente é uma cultura muito importante, mundialmente falando, né, citricultura, e para isso a gente tem que estar sempre pensando nesse mercado, que é esse mercado sustentável, que é requerido pela sociedade e por tudo mais. Então, eu agradeço o convite do Chico, da Geconce, agradeço a Terra Viva por disponibilizar o tempo para eu estar aqui hoje, a equipe do Descascando a Ciência,
e o Fundecitrus e o IAC, que fizeram parte de toda a minha formação. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Tatiane, por estar aqui conosco. Gostaria de dar os parabéns a você pela excelente apresentação. Lembrando que o controle biológico é uma prática atual, irreversível, e acredito que vai ser o futuro da agricultura, não só da citricultura, mas da pecuária também. Parabéns, Tatiane, muito obrigado. Lembrando a todos que podem fazer perguntas, que serão direcionadas ao administrador do evento, e as perguntas serão todas respondidas no final das apresentações. Caso alguma pergunta não consiga ser respondida ao vivo, ela será respondida depois pelo palestrante. Agora nós vamos ter a apresentação do Pedro Takao Yamamoto, engenheiro agrônomo, mestrado em entomologia agrícola e doutor em produção vegetal. Atualmente é professor do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc, departamento responsável pelo manejo integrado de pragas. E ele faz parte também do Spark Bio, e é sobre isso que ele vai falar para nós agora. Obrigado, Pedro. Obrigado, Chico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao GECONSE pelo convite. Gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Então, é um prazer também muito grande estar aqui dividindo essa sala com a Tati, com o Juliano, né? O Juliano que conheço há muito tempo, Juliano que trabalhamos junto por 13 anos, né? Então é um prazer estar aqui dividindo esse tempo com vocês, né? Eu vou estar aqui falando para vocês sobre o Spark Bio. Bom, a princípio todo mundo deve estar pensando, né? O que é o Spark Bio, né? O que tem a ver esse Spark Bio com o que nós vamos apresentar hoje, certo? Tá. Então, eu gostaria de estar aqui aproveitando esse tempo para falar um pouquinho do que é o Spark Bio, né? Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Parece um tema de jornada nas estrelas, né? Mas, na verdade, é um centro de engenharia que eu vou mostrar para vocês. Bom, a palestra anterior, a palestra da Tati, ele nos deu uma boa ideia da importância do controle biológico, e ele essa palestra também já auxiliou muito na questão de dizer a importância de um projeto como o Spark Bio, né? Então, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês qual é a contribuição do Spark Bio para a sustentabilidade da agricultura brasileira. Esse projeto tem a ver com sustentabilidade, ele está diretamente ligado à sustentabilidade da agricultura brasileira. E ele é um tema atual, porque ele está atuando também na questão de segurança alimentar, equilíbrio biológico, e com o tempo nós vamos ter aí uma diminuição da dependência da ferramenta química e passar a um maior uso de ferramentas não químicas, né? Então, a ideia é isso, prover alternativas, prover ferramentas para uso em controle de pragas e doenças, né? Gostaria de ver daqui uns 5 anos, ou pouco menos, uma outra palestra da Tati, mostrando novas ferramentas. Essas novas ferramentas, eles vão vir e, com certeza, esse grupo nosso do Spark Bio ele vai ser responsável por trazer outras ferramentas, né? Ok? Então, o que é o Spark Bio? Obviamente, traduzindo ele, o Spark Bio vem da sigla em inglês, mas, na verdade, o Spark Bio é um centro de pesquisa avançado de São Paulo para controle biológico. Então, a ideia é o quê? Prover ferramentas, novas alternativas em controle biológico. Mas esse projeto, ele não só restringe a isso, ele vai muito mais além. Por quê? Ele vai buscar também alternativas para o manejo, como ajustar essas ferramentas dentro do manejo. Então, nós temos um projeto bastante amplo que eu vou apresentar para vocês. Esse centro de pesquisa em engenharia, ele na verdade, é uma parceria público-privado em que tem dinheiro público por intermédio da FAPESP. Então,
A FAPESP é um grande parceiro, aquele que coordena esses projetos, né? Então, 50% vem do dinheiro do Estado, tá? E também da iniciativa privada. Então, nós temos aí várias empresas que têm centro de engenharia com as instituições públicas do Estado de São Paulo, USP, o Fiscar, Unicamp, Embrapa, tá? Para que, na verdade, essas instituições públicas é que vão realmente executar o trabalho com contribuição ou parceria dessas instituições privadas, né? Então, aqui nós temos vários centros de engenharia constituídos com IBM, com Shell, PSA, Natura, Equinor, GSK, e no nosso caso com a Coopert, tá? E um detalhe importante, é uma parceria público-privada que não restringe a parceria entre FAPESP, as unidades de pesquisa, com uma única empresa privada. Aqui, nesse caso, nós podemos ter, dentro desses centros de engenharia, várias empresas contribuindo, tá? Vou dar um exemplo. Esse centro de pesquisa em engenharia realizado com a Shell tem contribuição, inclusive, das empresas que são competidoras com a Shell. No nosso caso aqui, nós começamos um trabalho com a Coopert, hoje está se inserindo a Jacto. Então, a Jacto tem seus projetos que querem executar e nós vamos prover esse conhecimento para a Jacto, tá? Então, não restringe a uma única empresa a parceria nesses centros de engenharia, ok? Bom, esse é o primeiro centro exclusivamente para controle biológico, em que nós vamos estudar macros e micro-organismos, né? Macros como os parasitoides, os predadores, os micros como as bactérias, os fungos, os vírus, etc. Então, é estudo basicamente desses novos organismos, mas também um estudo de sua formulação, sua utilização, sua produção, etc. Então, dentro do Spark Bio, está inserido um grande número de pesquisadores. Única, exclusivamente do nosso departamento? Não. Obviamente, aqui, o nosso departamento tem um grande número de professores participando, todos em suas devidas áreas, mas nós temos um grupo grande de pesquisadores trabalhando. Esse centro, Spark Bio, tem como diretor o professor José Roberto Postali Parra, que é o diretor responsável por essa unidade, e por parte da Coopert, nós temos a vice-diretoria, que é a Renata Moretti. Independente de ser uma parceria entre Exalc, Departamento de Entomologia e a Carologia da Exalc-USP, isso não impede que nós tenhamos a participação de outros departamentos dentro da Exalc. Então, nós temos aqui a professora Simone de Lira, que é do Departamento de Química, professor Sérgio Florentino Pascolati, que é do Departamento de Fitopatologia, também atuando dentro da nossa unidade Spark Bio, tá ok? E também não impede que tenha pesquisadores de outras instituições. Então, todo esse grupo aqui são pesquisadores de outras instituições que estão colaborando, executando trabalhos no sentido de encontrar alternativas para o controle sustentável de pragas, né? Então, nós temos aí pessoas do exterior, temos aí pesquisadores da Unesp de Rio Claro, Unesp de Botucatu, nós temos pesquisadores da Embrapa, nós temos aí de outros estados, como Dirceu Pratissoli do Espírito Santo, o professor Geraldo, o professor Alessandro, que são de Minas, Geraldo da UFLA e o Alessandro da UFB, tá? E nós temos aí uma colaboração de um grande número de pesquisadores, somamos mais de 50 profissionais envolvidos, inclusive parceria com as instituições do exterior para a gente alavancar esse trabalho de prospecção e desenvolvimento de novas ferramentas dentro do manejo de pragas e doenças também. Então, não é
por estar dentro do Departamento de Entomologia e Carologia, única e exclusivamente referenciado quanto a encontrar soluções para insetos e ácaros. Isso vai muito mais além, vai também para a parte de doenças, né? Encontrar alternativas para controle de doenças de plantas, né? Então, nós temos aí pesquisadores envolvidos da França e principalmente dos Estados Unidos, em suas diferentes instituições, nos auxiliando nessa missão principal do SparkBee. Então, quais são as linhas de pesquisa? Isso é importante a gente dizer, e talvez esse é o maior tempo que eu gostaria de gastar aqui com vocês. Quais são as linhas de pesquisa? Nós temos 5 linhas principais de pesquisa, que é o quê? Prospecção de novos biocontroladores e sua distribuição geográficas, né? Então, novas opções, mais opções para o manejo de pragas. E aqui, apesar de ser um evento de citros, nós estamos buscando alternativas para diferentes culturas, mas como nós estamos alocados aqui no maior estado produtor de citros, obviamente nossa missão também é encontrar soluções para problemas das citriculturas, tá? Aumentar esse portfólio que a Tati apresentou e ter muito mais opções. Outra linha de pesquisa é melhorar os processos de produção. Às vezes, o encontrar até é um pouco mais fácil, mas descobrir, desenvolver processos de produção é o mais difícil. Então, isso a gente também é um dos objetivos desse nosso projeto. E também automação de macros e micro-organismos. Então, muitas vezes, o custo de produção é caro porque envolve, muitas vezes, pessoas e muita gente para a produção. Então, uma das missões desse projeto também, desse centro, é automatizar todos os processos para que a gente tenha uma eficiência de produção, que isso vai gerar um menor custo de produção e, consequentemente, um menor custo do produto lá pelo produtor, tá? Buscar novas formulações de micro-organismos, fungos, bactérias, metabólitos secundários. Então, isso nós já desenvolvemos bastante, mas queremos seguir adiante nessas pesquisas, buscar novas formulações adequadas, né? Muitas vezes as formulações dos inseticidas sintéticos, eles não são adequados para micro-organismos. Por quê? Porque são organismos vivos, né? Tá? Então, muitos daqueles inertes que é usado nos químicos não serve para os biológicos, e a missão nossa é encontrar esses inertes que são mais adequados, que conferem maior estabilidade, tempo de prateleira aos fungos, bactérias, micro-organismos, inclusive metabólitos secundários, que pode ser inclusive metabólito secundário de plantas que tem ação inseticida, ação acaricida e ação inclusive fungicida, né? Nós também temos uma missão grande de avaliação de risco e benefícios do controle biológico, então a gente quer fazer também essa parte legislativa, ambiental, ver se tem algum risco, né? E também estudar estratégias para utilização de controle biológico e semioquímicos no manejo integrado de pragas e também doenças, né? Então, essas são as grandes linhas que casa com essas 3 linhas principais aqui, que são novos agentes de controle biológico de pragas e doenças em diferentes cultivos, aqui salientando, desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ágeis, a adoção pelo agricultor, e aqui saliento também pelo citricultor, geração de conhecimento e difusão e manejo integrado de pragas e doenças. Então, são linhas principais, tá? Uma coisa importante aqui que a gente quer também desenvolver é a utilização da questão da agricultura 4.0. Essas novas tecnologias ser incorporadas junto com a utilização do controle biológico para a gente melhorar a sua utilização. Eu aproveitei essa imagem aqui do CropLife, que foi desenvolvida em função dos dados do Ministério da Agricultura, dizendo o seguinte, que
apesar de toda a diversidade do Brasil, essa grande dificuldade em termos de organismos vivos, nós exploramos muito pouco. O que nós exploramos? Uns 10 espécies aí, entre aspas, de vírus, ácaros, 4 espécies só. Aqui só tem um erro, né? A gente, às vezes, como professor, a gente não consegue deixar dessa maneira, né? Óreos, então, é um inseto, não é um ácaro, né? Então, nós temos aqui 4 espécies de ácaros que hoje são exploradas comercialmente. É muito pouco para aqueles milhões de espécies de ácaros que a gente tem, provavelmente daqueles, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil que são predadores. Então, nós utilizamos pouco, exploramos poucos. Nematóides, muito menos ainda. Talvez a gente conheça muito de nematóides fitopatogênicos, mas a gente conhece muito pouco de nematóides entomopatogênicos. Será que se restringe a esses 2? Provavelmente não. Tem muitos e muitos a serem encontrados, e essa é uma das nossas missões. Fungo, aí são 11 só, né? Então, a Tati falou alguns que são utilizados. Nós temos aí muitos que fazem parte de portfólio de empresas que estão hoje no mercado, como Bovéria, Metarrhizium, Tricoderma, mas nós temos muito mais para serem encontrados. Exploramos somente 8 insetos, 8 bactérias, e bactérias a gente só fala em bacilos. Será que só existe bacilos que é entomopatogênico? Não. Então, existe uma infinidade de organismos aí que a gente pode explorar, estudar e explorar. Então, a gente precisa desenvolver mais essa área de prospecção de novas ferramentas em termos de controle biológico, né? Já foi falado, mas gostaria de salientar, o último fungo que foi desenvolvido, registrado no Brasil, foi Isária, tá? Inclusive para CITES, controle de psilídeo. Tá? Esse é um exemplo de uma nova ferramenta que foi desenvolvida recentemente e que demonstra que existe muito mais. Tá? Isária hoje é Cordyceps fumosorosea, né? Mas esse é o nome que foi registrado, Isária fumosorosea. Tá? Então, existem muita coisa a ser desenvolvida, tem muito trabalho a ser desenvolvido e muita coisa a ser feita. E hoje nós temos aqui um desenvolvimento, um registro de um grande número de produtos comerciais. Tá? Nós tivemos aqui em 2018, 52 produtos registrados. Obviamente, a maioria são micro-organismos, mas isso demonstra o quê? Que tem novos players, novas empresas entrando aí na competição. Isso traz um benefício muito grande para o agricultor, para o citricultor, né? Inclusive, Isária tem 3 produtos comerciais registrados de 2 empresas diferentes, e isso já está aumentando a questão de competição e portfólio, né? Então, o propósito do nosso projeto aqui é realmente aumentar o portfólio de produtos biológicos, adequá-lo à agricultura 4.0, quer dizer o quê? Buscar as alternativas para essa agricultura 4.0, e trazer, obviamente, novas tecnologias para o controle de doenças e pragas da agricultura e citricultura em especial. Tá? Então, nossa missão principal é o quê? É buscar a sustentabilidade. Eu coloquei aqui, inclusive, citros em evidência, porque é uma cultura que precisa muito dessa questão de deixar de usar exclusivamente a ferramenta química e passar a utilizar a ferramenta não química para o manejo de pragas e doenças. Então, há uma necessidade muito grande de encontrarmos ferramentas. Essas ferramentas, com o tempo, virão e serão, obviamente, incorporadas dentro de programas de controle biológico de pragas e doenças, e com isso nós vamos caminhar em busca da sustentabilidade da citricultura brasileira e também mundial, né? E nós temos alguns desafios, né, para serem vencidos, que é cultural, a cultura do agricultor. Nós temos aí grandes extensões, nós temos logística, né? Olha o tamanho do Brasil, cabe toda a Europa dentro do Brasil. Nós temos problema de difusão de conhecimento.
Então, essa é a missão também dentro do Spark Bio, essa difusão de conhecimento também. E eu sou um dos coordenadores de difusão de conhecimento, né? Tá? Só para você ter uma ideia, nossa unidade é uma parceria com a Coopert e o Departamento de Entomologia e Acarologia, tá? Agradecimento a todos aqui, gostaria de agradecer em especial ao nosso chefe de departamento, ao nosso diretor que tem apoiado a nossa ação dentro do Spark Bio, tá? Tramitando de maneira rápida todo o desenvolvimento e registro de produtos, né? Tá ok? Então, fico por aqui. Parece tão pouco tempo, né? Mas passa tão rápido, né? Tá ok? Então, fico por aqui, agradeço ao GECONSE pelo convite e fico à disposição aí posteriormente para qualquer dúvida que tenha em relação ao Spark Bio, em relação ao controle biológico de pragas também. Ok? Obrigado, Chico. Obrigado a você, Pedro. Parabéns pela sua apresentação, excelente. E lembrando que as perguntas ficarão para o final da apresentação. E agora nós teremos a participação do Antônio Juliano Aires. O Juliano é engenheiro agrônomo, ele trabalha hoje como gerente geral do Fundecitrus, ele tem mestrado em fitotecnia e em citricultura e desenvolve um trabalho de pesquisa e de estimativa de safra, promovendo o desenvolvimento sustentável da citricultura. Obrigado, Juliano. Bom dia, Chico. Bom dia, amigos do GECONSE. Gostaria de parabenizar o GECONSE por organizando um evento num tema tão importante da citricultura e da agricultura mundial, que é o tema mais relevante para esse momento, né? Também gostaria de agradecer a todos os citricultores que mantêm o Fundecitrus, nossos conselheiros, em especial o nosso presidente, Dr. Lorival Mônaco, também a toda a equipe do Fundecitrus. Essa apresentação que a gente vai estar fazendo, na verdade, eu sou uma pessoa que vai estar fazendo a apresentação no nome de todos toda a equipe do Fundecitrus, né? Esse é o último. Então, nosso tema aqui hoje, nessa apresentação bem rápida, será na questão da sustentabilidade e qual que é a importância dessa sustentabilidade para a gente conseguir manter a citricultura brasileira como a mais competitiva do mundo, né? Nessa apresentação eu tive uma colaboração de toda a equipe, mas em especial do Marcelo Escapim e do Vinícius Trombin, que estão envolvidos nisso. O Escapim na área de sustentabilidade e o Vinícius, que na questão do PES também fez um trabalho específico que a gente vai estar abordando aí com a nossa equipe. Primeiro ponto, e que nos chama a atenção, nossa citricultura muitas vezes ela recebe críticas, enquanto que, na verdade, ela deveria receber elogios, né? Quando nós fizemos o nosso trabalho esse ano, associado ao PES, para se determinar o número de hectares de sítios, foi feito também em todas as propriedades um outro trabalho paralelo, complementar, para se determinar nas propriedades de sítios quanto que nós tínhamos de vegetação nativa ou de reservas, né? E, para nossa surpresa, se tem de 181 mil hectares, até um pouco mais, do total de 459 mil hectares de sítios. Ou seja, cada 2,5 hectares de sítios que nós temos 1 hectare de reserva nativa, de área preservada. Que país do mundo, quais dos 129 países do mundo que produzem citros, que tem uma reserva com essa amplitude, né? E aí você tem flora, fauna e uma série de coisas. Então, a citricultura brasileira, a agricultura, ela vem a cada dia se modernizando e se adaptando, e nós temos muita coisa que nós precisamos estar mostrando para o mundo em termos de sustentabilidade. Além de adotar as questões de sustentabilidade na área social, ambiental e também econômica, nós precisamos mostrar o que temos de bom. A laranja, além da saúde, ela está diretamente relacionada à sustentabilidade. Uma outra coisa que exemplifica isso, existe muito aquela sensação que é impraticável conciliar apicultura com citricultura. E vocês podem observar nesse gráfico que é o contrário. Os mais de 350 municípios citrícolas, eles são os municípios onde predomina a produção de mel.
ou seja, onde você tem citros, uma cultura perene, que floresce algumas vezes no ano, associada com as matas nativas, o crescimento da produção de mel ele cresceu aí de 2000 para cá em 136%. E nos outros que não são municípios citrícolas, o crescimento foi quase que a metade. Então, mostrando que se a gente adotar medidas sustentáveis no controle das principais pragas e doenças, respeitando o aumento de florescimento, é perfeitamente possível se compatibilizar citros com as questões de controle fitossanitário. Só para a gente relembrar, né, nós temos que ter muito orgulho disso, né, que São Paulo realmente se destaca no Brasil e no mundo como São Paulo e o Triângulo Mineiro como grande produtor de laranja, 37% da produção mundial está no Brasil, né, 64%. Quando nós analisamos em termos de importância econômica, para São Paulo é a terceira atividade mais importante e no Brasil a sétima, né? E uma coisa importante que a gente tem que estar sempre mostrando é que, em relação à questão ambiental, nós estamos muito distante da Amazônia, do Pantanal, e que nós estamos tendo todo esse cuidado, né, para que a cada dia a citricultura nossa seja mais sustentável. Essa é uma missão não só do Fundecitrus, mas como de toda a citricultura. Aqui nós damos uma visão de como a nossa citricultura se reinventou. Nós enfrentamos 5 ou 6 doenças muito sérias nas últimas 3 décadas, a CVC, o cancro, a morte súbita, a pinta preta, além das antigas como a leprose e a tristeza, e mais recentemente o greening. E vocês observam que a produção e a produtividade cresceu drasticamente. A área nossa, praticamente, a produção ela praticamente quase que dobrou, mais de 80%. A área caiu em 40%, ela é hoje 41% menor, né? A densidade de plantio dos pomares novos é quase que o dobro, utilizando melhor a área que nós temos por hectare, e a produtividade ela cresceu em mais de 3 décadas, quase 210%. Que cultura que no mundo ou no próprio Brasil desenvolveu tanta tecnologia e ganhou tanta competitividade de forma sustentável como o citros? Eu acho que o nosso é um case realmente de sucesso, né? Então, a citricultura nossa persegue isso. Eu acho que a apresentação do Pedro Yamamoto, nosso ex-colega do Fundecitrus, da Tatiane, também ex-doutoranda aí, que estão trabalhando na área de controle biológico sustentável, mostra que isso não é um trabalho da nossa instituição, é de todo o setor, né, da Exalc, do IAC, da Embrapa, e que isso nós temos que perseguir, né, e do próprio grupo de consultores, como o GECONS, que hoje tem essa preocupação tão grande num tema tão importante. Por que a gente aumentou tanto a produtividade e como que nós estamos indo para esse mundo da sustentabilidade? Eu vou dar um exemplo que até 2003 nós tínhamos mais de 1.000 viveiros, todos eles na década de 90 praticamente a céu aberto, e houve uma mudança radical. Hoje 100% das mudas são produzidas em ambiente protegido, com controle genético e sanitário em vigor. A questão de nutrição e irrigação foi uma revolução. Hoje 30% dos nossos pomares são irrigados ou fertirrigados. O preparo do solo, houve uma adequação e um ganho absurdo, né? A densidade de plantio e variedade de porta-enxerto, ela tem a cada peculiaridade para cada região. As regiões de plantio hoje também se conhecem muito bem seus pontos fortes e fracos para ver onde é necessária a irrigação, onde não é, e quais são as vantagens competitivas em frente às principais pragas e doenças. E se desenvolveu um manejo para o controle das principais pragas e doenças. A CVC, que há 20 anos atrás tinha 43% de incidência, hoje de 1%. O greening, que é a doença mais temida do mundo, que arrasou a citricultura mundial, ele está em patamares próximos de 20%, e talvez seja o único caso de que se consegue manejar a doença em grande extensão. A Ásia fracassou nisso, a Índia, a América Central, a Flórida, e nós estamos conseguindo ir nesse caminho. Aqui alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos pela parceria do Fundecitrus e internamente. Uma grande revolução que a gente teve foi em termos de adequação do volume de caule. Em alguns casos a redução foi de 30% e outros de 70%. Controle biológico,
a Tatiane até bem exemplificou, nós temos 2 casos aí de parcerias com o Fundecitos e Exalc que foram desenvolvidas, que é o caso da Isarea, com a Copert, e do controle biológico com a Exalc, né? Transferência de tecnologia, a nossa preocupação é que toda a informação que é chegada, que é gerada pelo Fundecitos, chegue principalmente para o pequeno e médio distribuidor. Nós temos nosso mestrado profissionalizante, nós temos nossos dias de campo, as apresentações, e agora, nesse momento de pandemia, os webinars. Para cada doença ou praga específica, foi desenvolvido um manejo que visa o melhor controle, redução do ingrediente ativo, e nós temos conseguido isso de forma inteligente e sustentável. Estamos buscando outras alternativas. Nós sabemos que a citricultura daqui a 10, 20 anos não será mais a mesma. Que o mercado consumidor, ele busca e exige formas mais sustentáveis. Aí tem um exemplo do desenvolvimento do Surround, do Paulinho, o feromônio que foi desenvolvido na parceria com o professor Parra na Exalc. Nós temos hoje todo o alerta de psilídeo, né, que determina a cada 14 dias um momento mais preciso de pulverização, com mais de 30 mil armadilhas que estão instaladas em todo o parque citrícola pelos citricultores e pelo Fundecitos. E existe uma preocupação muito grande hoje em relação à segurança do trabalho, da utilização da EPI, e o citricultor, em geral, ele é muito responsável e nós somos exemplos disso para o mundo, né? Além disso, foram desenvolvidas uma série de ferramentas. Aqui a gente cita 5 exemplos, né? O alerta fitossanitário que se iniciou em 2013 e hoje é um exemplo para o mundo. Esse sistema de pulverização, que ele é determinado para cada praga e doença. Nós temos um sistema de previsão de ocorrência de podridão floral, que ele é muito mais assertivo, levando o clima em consideração. E no caso do Green, foram desenvolvidas 2 ferramentas, que é um sistema para se determinar onde estão as plantas na área do entorno da propriedade e ter uma ação sobre isso. E agora, mais recentemente, um sistema de gestão para as pequenas propriedades, e médias principalmente, para se determinar o momento de aplicação, de pulverização e quando ocorrer as inspeções. Assim, o citricultor pode ter uma ação direcionada para o controle do psilídeo e do green. Um ponto muito importante, quase que é um caso também inédito no mundo, foi o trabalho desenvolvido pelo citricultor em parceria com o Fundecitos, onde, nos últimos 3 anos, nós percorremos mais de 1,5 milhão de hectares nos 5 quilômetros em torno da propriedade. Isso foi feito, vale ressaltar, de forma voluntária, conscientizando cada morador, cada sitiante. Nesse entorno, nós eliminamos quase 1 milhão de mudas de citros e murta. Tivemos 93% de eficiência. E como foi feito isso? Através de uma negociação inteligente, mostrando a importância da citricultura para cada morador, para cada sitiante, e onde se fez esse trabalho, caiu drasticamente a captura de psilídeo no entorno das propriedades. Vale ressaltar que 80% a 90% dos psilídeos, eles vêm dessas áreas semi-abandonadas ou não comercial. Então, essa ação ela é fundamental para a redução do psilídeo e ela é extremamente sustentável, porque com isso pode-se reduzir o número de utilização de inseticidas para o controle de psilídeo e a eficiência é muito maior. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar e que o mundo exige, né? O nosso mercado consumidor, a Europa, aí, que importa mais de 60% do suco, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e agora também a China farão parte. Nós tínhamos uma antiga lista PIC, que foi agora mudado o nome para Protecitos, né? Produtos para proteção da citricultura, está no site. O Fundecitos, no ano passado, tomou uma atitude muito ambiciosa, liderada por nosso conselho e pela presidência, criando uma área específica no Fundecitos de sustentabilidade, um comitê que ajudará a pensar para que a gente ande na frente para desenvolver novas estratégias de controle mais sustentável para a citricultura. E isso tem não só na geração, mas na transferência de tecnologia, como também na comunicação, não só para o Brasil, como para o mundo, para mostrar os pontos fortes da citricultura. Também é muito importante ressaltar que de nada adianta a gente gerar tecnologia, transferir, se nós não comunicarmos com a sociedade, com o citricultor e com o consumidor. Para isso, o
Fundecitrus, juntamente com a Citrus BR, está traçando uma estratégia para que se ataque e se mostre toda a imagem positiva do setor, o que nós estamos fazendo em termos de tecnologia, social, ambiental, também um trabalho direcionado ao pequeno e médio distribuidor em termos de educação, fitossanitária, de sustentabilidade. Estamos fazendo uma série de vídeos, logo virá o vídeo da água, mostrando como a água é importante, ela tem que ser bem utilizada, que é o bem maior, talvez, da humanidade. Então, toda essa estratégia de divulgação e conscientização, ela será coordenada pelo nosso conselho e comitê, e nós vamos estar levando tudo de bom que nós temos na nossa agricultura, porque nós temos que ter orgulho, né? A laranja, ela é um case de sucesso, de ter enfrentado tantos problemas, e ainda a gente enfrenta, e a gente está superando isso como? Com um aumento de produtividade, com novas tecnologias, reinventando a nossa citricultura a cada dia, né? Nesse caso, eu quero agradecer a todos os parceiros na área de pesquisa, todos os citricultores, né? Realmente é um orgulho trabalhar nessa instituição e ter uma equipe de um Fundecitrus tão aguerrida e uma parceria tão sólida, né? Finalmente, fica o meu agradecimento especial ao GECONSE e um elogio especial a esse grupo que tanto trabalha aí em prol da citricultura e também aos nossos palestrantes aí, o nosso ex-Pedro Yamamoto, pesquisador do Fundecitrus, que nós emprestamos você, viu, Pedro, aí para a Exalc, né? O professor Parra sabe, né? Então, você continua aí nos 90% do teu tempo na citricultura, a Tatiane também, que está abraçando a causa dos citros e também foi colega nossa no Fundecitrus, e agradecer em especial ao Chico, nós estamos à disposição para as perguntas e respostas agora, que acho que é o ponto mais importante para a gente poder estar interagindo com nossos ouvintes. Ok, Juliano, parabéns pela sua excelente apresentação, muito obrigado. Parabéns também pelos trabalhos desenvolvidos pelo Fundecitrus, que realmente mostra a preocupação que tem com a citricultura. Então, agora nós vamos às perguntas, aos debates. Lembrando que alguma pergunta que não puder ser respondida ao vivo ficará para depois, vai ser respondido diretamente à pessoa que está perguntando. Muito bem. Pela sequência, nós vamos começar, então, com a Tatiane. Mais uma vez, agradeço a todos os participantes, aos que estão mandando as perguntas. E tem uma pergunta aqui interessante do Emílio Fávero, da Alfa Citrus. Ele pergunta para a Tatiane o seguinte: quando se fala em momento certo para a aplicação de um biológico, se tem que levar em consideração também as questões climáticas. Sim, obrigada, Emílio, pela pergunta. Obrigada, Chico. Sim, a gente precisa levar em consideração as condições climáticas, porque quando a gente está falando em micro-organismo vivo, em agentes de macro-organismos também, como a Tamarixa, você tem que considerar tanto fatores como umidade relativa, o vento, se vai estar muita incidência solar também, que isso pode ocasionar, então, um efeito não tão desejado lá dentro do pomar. Então, as condições climáticas, elas têm que ser levadas sempre em consideração. Mas a gente tem que lembrar sempre também do operacional, né? Às vezes, na citricultura, não tem como eu fazer liberações ou pulverizações só no final da tarde ou só no início da manhã. Então, a gente tem que sempre aliar a condição climática e o operacional dentro da fazenda. Geralmente, os produtos, eles vêm com essas informações no rótulo, né? Tanto das bactérias quanto dos fungos, por exemplo, a Isária, a gente sempre fala para aplicar no final da tarde ou em dias nublados, onde a condição para o fungo vai ser melhor, ou pulverizações até mesmo noturnas, onde você tem essa eficiência ainda maior desses micro-organismos. No caso de liberação de parasitoides, a gente tem que também correlacionar com o vento, porque o vento também vai ajudar nessa dispersão desses insetos, então um dia com muito vento vai atrapalhar essa liberação nos pontos que eu quero, então tudo isso tem que ser considerado no momento da utilização dos biológicos, tá? E também para os químicos, tá? A gente fala às vezes só de biológico, mas o químico também é importante. Utilizar um químico num dia muito quente, com uma umidade muito baixa, você também está inviabilizando o seu produto. Com certeza. Ainda para a Tatiane, nós temos
duas perguntas aqui do Gilberto Tosati, do GECONSE. Primeiro, que ele gostaria de saber quais as precauções que nós devemos tomar para evitar prejuízos dos biopesticidas na sua interação com a mistura com os pesticidas químicos. Tá. E a outra, se a mistura entre biopesticidas pode ser sinérgico ou o contrário. Ótima pergunta dele. Na verdade, assim, toda vez que a gente está aplicando um biológico, a gente tem que prestar bastante atenção na compatibilidade. O que é ser compatível ou não? Por exemplo, se eu estou aplicando mais área, eu não vou utilizar junto numa mistura de calda um fungicida, que ele vai agir junto com o meu fungo, ou seja, ele vai matar o meu agente de controle e não vai ter a eficiência que eu quero depois. No caso de bacilos, por exemplo, se eu estou utilizando uma bactéria, um produto à base dessa bactéria, geralmente elas não são compatíveis com produtos cúpricos, né, que são bactericidas. Então, a gente tem essas informações também de compatibilidade. Inclusive, a Koppert até desenvolveu um aplicativo bem legal, onde você consegue entrar lá e ver quais produtos são compatíveis ou não. Outras empresas também têm esses aplicativos e essas informações no rótulo, o que é bem importante. E sobre o efeito sinérgico, sim, muitas vezes o que a gente vê é que o químico e o biológico são muito bons juntos. A gente tem várias moléculas, sintéticos, onde eu tenho um agente estressor. Vamos supor, eu tenho uma molécula onde eu posso ter um agente desestressante para o inseto, e aí quando ele é atingido por um conídeo ou por um fungo, a velocidade de ação é muito maior quando eu tenho esse efeito em combinação com o químico. Então, como a gente falou, na citricultura não tem como a gente eliminar o químico, mas dá para a gente utilizar ela de uma maneira inteligente e sustentável, junto até mesmo com as ferramentas biológicas, né? Nesse efeito sinérgico, então esse efeito junto, a gente consegue ter um efeito ainda melhor de controle lá no pomar. Perfeito. Dentro da mesma pergunta do Gilberto Tosati, ele também gostaria de saber se a mistura entre os próprios biopesticidas pode ter um efeito sinérgico ou não. Sim, o que a gente vê bastante é a mistura entre fungos e bactérias na mesma cauda de pulverização. É um efeito muito bom, porque como a gente viu, tanto, por exemplo, o BT, fungos e até mesmo os vírus, baculovírus, a gente tem diferentes mecanismos de ação. Quando você mistura esses produtos, você tem uma chance de controle maior, porque você está agindo em diferentes mecanismos. Então, eu vou ter um efeito tóxico por contato, eu posso ter um efeito pela ingestão, eu posso ter um efeito de diferentes, com um produto que é volátil ou com um produto que é um metabólito. Então, esses diferentes mecanismos de ação vou potencializar, então, ainda mais o meu controle biológico. Então, quando eu utilizo esses micro-organismos em mistura, geralmente o controle é mais eficiente. O que a gente tem que se atentar é que talvez essa mistura não seja compatível, mas é muito raro acontecer. Geralmente as informações estão sempre nos rótulos dos produtos que a gente encontra aí para utilização na citricultura. Ok. Temos uma pergunta do Mauro Fagotti, do GECONSE, sobre a pinta preta, se tem algum resultado comprovado com o tratamento com bacilos. Sim, Mauro, a gente tem sim, inclusive no campo, esses resultados comprovados, produtos comerciais e produtos em teste também, mas já tem produtos comerciais que têm essa ação preventiva. O que eu falo, não dá para abandonar o químico, no caso da pinta preta, mas a gente tem que agir antes. Então, começou a época de florada, você tem a sua planta com 75% já de floração, você já começa a tratar com a bactéria, já começa a tratar com esses produtos à base da bactéria, porque daí você vai ter essa ação preventiva, onde eu não vou deixar o meu fungo ocasionar problema, porque depois que a pinta preta ela já está instalada no pomar, o controle biológico já não é mais eficiente e até mesmo o químico também não tem essa ação. Então tem que sempre ser esse controle preventivo, né? Mas tem sim, tem efeito no campo e já está comprovado. Ok. Temos uma pergunta do Giovanni Barrotti, do GECONSE, onde ele destaca a dificuldade de se controlar hoje o ácaro da leprose, que tantos prejuízos causa à citricultura,
e ele pergunta sobre a eficiência dos bioacaricidas no controle ao acro da leprose. Em condições laboratoriais, os bioacaricidas são muito eficientes. Por exemplo, a gente vê bovéria muito eficiente, até a isária tem um efeito sobre os ácaros também. A gente também tem os macro-organismos, que são os ácaros predadores, que são extremamente eficientes para o controle da ácaro da leprose. Mas o problema é, geralmente a citricultura ela tem uma utilização muito grande de fungicidas e acaricidas, então você acaba matando esses inimigos naturais quando eles estão lá no efeito no campo. Então, para você utilizar o controle biológico para o acro da leprose, você tem que tomar muito cuidado, principalmente no monitoramento, ver como é que está esse andamento das pragas, mas existe sim soluções, mas o mais importante é a gente manter sempre esse equilíbrio. Eu posso utilizar o químico e posso utilizar o biológico, sempre como manter esse equilíbrio dessa população de ácaro dentro do pomar, tá? Ok, muito bom. Temos uma pergunta do Reinaldo Corti, do GECONSE, da Tatiane. Tatiane, como você vê a multiplicação de produtos biológicos nas propriedades com a finalidade da redução de custos? Tá. O on-farm, né? O on-farm ele é bem famoso e bem discutido atualmente. E como eu vejo, na parte da legislação é permitida a multiplicação de micro-organismos dentro da propriedade e a utilização para uso próprio. Então, não é permitida, por exemplo, o produtor pegar, multiplicar e vender ou doar, seja para quem for. Porém, tem um empecilho aí, porque quando você tem um produto, geralmente esse produto ele foi pesquisado, ele foi formulado, então você tem, para ter um produto desenvolvido, geralmente você tem anos e anos de pesquisa laboratoriais, de pesquisa de campo, de investimento para você ter esse produto biológico no mercado. Quando você multiplica esse produto dentro da fazenda, muitas vezes você está perdendo a qualidade da formulação, porque a formulação ajuda a manter esse produto mais estável no campo, ajuda a vida de prateleira, a manter a qualidade. E o outro empecilho também é fazer essa multiplicação de uma maneira errada, sem um profissional, e aí você está multiplicando um micro-organismo que você não sabe qual que é, então você está colocando qualquer coisa ali no seu pomar. Então, isso é um cuidado, inclusive a Embrapa já está atenta a isso e outros órgãos públicos e não públicos, né, empresas também estão atentas a isso, buscando uma regulamentação. Hoje é permitido, porém, não sei se a parte da ética de você pegar um produto comercial e multiplicar e utilizar, e o quanto que isso vai ser eficiente ou não dentro da sua lavoura, né? Então, a gente tem que sempre pensar na contaminação, se eu estou realmente fazendo o que é viável ou não. Pela parte de redução de custos, sim, realmente fica mais barato porque você não tem a tecnologia ali apreciada e nem a parte de formulação. Porém, você tem que levar sempre em consideração entre o custo e o benefício, né? Então, assim, eu reduzi o custo, mas eu estou tendo esse benefício, eu estou controlando o meu alvo, então são perguntas que os produtores têm que sempre se fazer, né? Mas os órgãos estão atrás disso já para regulamentar, que é uma prática que está crescendo no Brasil como um todo, não só em citros, mas em várias outras culturas. Ok. Agora nós vamos passar as perguntas ao Pedro. Temos uma primeira pergunta aqui do Hamilton Rocha, do GECONSE. Pedro, em relação às outras culturas, qual a porcentagem de adoção dos biológicos pelos citricultores? Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Mas se você pensar em termos de controle biológico, uma cultura que tem uma utilização expressiva é cana-de-açúcar, né? Então, cana-de-açúcar, eu acho que desenvolveu buscando opções biológicas por causa da dificuldade até de aplicação do químico, né? Então, essa é uma cultura que é um exemplo. O que eu vejo hoje é as grandes culturas também aumentando a utilização de produtos biológicos, né? Mesmo soja, milho, algodão, tá? A fruticultura em geral, não só a citricultura, talvez seja um pouquinho mais fácil por causa das questões também de ser uma cultura perene. Então, tem sido bastante utilizada. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que
controle biológico no Brasil está crescendo numa taxa de 20%, 22% ao ano. Essa taxa é muito grande. Isso em nível mundial chega a 15%. Então, nós temos aí gradativamente mais culturas e mais produtores utilizando controle biológico. Isso é bastante favorável à sustentabilidade, porque isso está trazendo possibilidade de sobrevivência do inimigo natural. Isso vai gerar uma bola de neve positiva, com menos utilização de químicos, mais utilização de ferramentas biológicas. Nós temos uma agricultura mais sustentável, com menos utilização de químicos. Mas, de uma maneira geral, todas as culturas têm aumentado a utilização de produtos químicos. Ok. Produtos químicos não, biológicos, né? Perfeito. Temos uma outra pergunta também do Hamilton Rocha, do GECONSE. Ele comenta que existem produtores pegando em matas, pegando raízes de plantas para multiplicar micro-organismos. E ele gostaria de saber se isso realmente é uma prática eficiente. Olha, a questão de pegar raízes para utilização, para desenvolvimento de micro-organismos, eu acho que é um pouco temerário, né? Eu não conheço um meio de cultura que usa raízes para crescimento de fungo. Eu acho que tem que ter um estudo muito grande sobre isso. Eu acho que hoje, você fazer um meio de cultura também não é tão complicado, né? Eu não seguiria por esses caminhos. Nós aqui dentro do Spark Bio, o professor Ítalo, que é o nosso especialista em micro-organismos, ele tem estudado formulações, meio de cultura para desenvolvimento, meio de cultura balanceado, rico em vitaminas, proteínas, aminoácidos, e também com uma série de produtos anticontaminantes, para não crescer, como a Tatiana falou, a crescer outros micro-organismos dentro da sua solução. Então, eu acho que é muito temerário esse tipo de coisa. Eu acho que o produtor, quando estou falando aqui, então se fala em on-farm, para mim, eu acho muito temerário essa prática, tá? Obviamente, os fungos, esses micro-organismos levaram muito tempo para ser desenvolvidos pelas grandes empresas. Essas grandes empresas têm um know-how, uma tecnologia muito grande para o desenvolvimento desses micro-organismos, né? Isso não quer dizer que em termos de on-farm a gente não vai conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Então, essa questão ainda de introduzir algumas raízes de plantas para crescimento de micro-organismos, eu acho uma coisa muito temerária. Né? Ok. Temos uma pergunta do Mauro Fagotti, do GECONSE, para o Pedro. O que a Spark Bio já tem disponível para os citricultores, seja em forma de produto ou de resultado de pesquisas? Mauro, essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta também difícil de responder. Assim, nós estamos no processo de início do Spark Bio, né? Em menos de um ano. Mas isso não quer dizer que as coisas não vinham sendo desenvolvidas. Vinham sendo desenvolvidas, tanto é que culminou com o lançamento do Isária para citros. O principal alvo é citros. Então, é um produto que foi gerado. Vai servir para uma série grande de pragas, mosca branca e outras pragas, mas ele foi desenvolvido para o psilídeo. Se nós pensarmos em todo o processo que já vinha sendo realizado, inclusive com o apoio do Fundecitrus, alguns deles, quando eu estava dentro do Fundecitrus, o setor Fundecitrus, as instituições de pesquisas, ele vem trabalhando e trazendo as opções para o desenvolvimento de biopesticidas para citros, né? Por exemplo, introduzimos um projeto amplo e grande a Geniasp para controle do minador, desenvolvemos toda a Tamarix radiata para uso para controle do psilídeo, né? Isária, desenvolvimento do feromônio, né? Por furão, agora o desenvolvimento do feromônio para diaforina, psilídeo. Temos aí também, ainda não teve um lançamento ainda de um produto comercial, mas temos aí
os estudos e sabemos qual é o feromônio do minador dos citros, né? Então, você vê, o setor, junto com o Fundecitro, vem trabalhando há muito tempo. Nós vamos dar uma continuidade nesse processo de estudos num centro de pesquisa. Tá? Inclusive, podemos ter, como eu disse, aporte de outras empresas, inclusive Fundecitros que quiser inserir dentro do Spark Bio, está à vontade, a Terra Viva também, né? Estou convidando aqui as pessoas também para inserir dentro do nosso grande projeto, para a gente realmente, a curto prazo, a gente está disponibilizando mais ferramentas. Então, nós estamos estudando diferentes fungos, diferentes tipos de fungos, inclusive, como foi perguntado na pergunta anterior, misturas de fungos também, tá? Como os inseticidas, hoje tem muitas empresas já estudando, por que a gente não junta 2, 3 fungos aí e vamos ver o benefício dele? Será que vai ser complementar, vai ser antagônico? A ideia, obviamente, é que tenha um efeito sinérgico e controla melhor a praga e se controla mais pragas, né? Então, nós estamos aí desenvolvendo, não temos um pipeline de lançamentos, né? Porque isso depende muito, nós estamos ainda na fase inicial de prospecção, tá? E depois dessa primeira fase, talvez a gente tenha para o futuro um pipeline para, vamos dizer assim, para lançamento, para divulgação desses resultados. Mas, Mauro, nós estamos aí trabalhando bastante para encontrar essas novas ferramentas. Ok, muito bom. Muito obrigado, Pedro, pelas respostas. Agora nós passamos as perguntas ao Juliano. E temos aqui uma primeira pergunta do Ibiapaba Neto, do Citrus BR. Os dados de preservação são impressionantes. Como podemos comparar com outras culturas, visto que apenas a citricultura tem um programa como o PES? O que a gente pode dizer, que eu acho que esse trabalho é inédito, né? Nós desconhecemos também em outras citriculturas do mundo, e que realmente os dados são expressivos. A cada 3,5 hectares que você tem numa propriedade, 2,5 são de citros e 1 é de reserva legal, né? Ou áreas nativas, no cinturão citrícola, um número bastante expressivo. Para a gente comparar com outras culturas de relevância, como a cana, frutíferas, grãos, esse trabalho, eu acho que nós vamos ter que buscar uma forma de fazer, quem sabe, com a Secretaria da Agricultura, né? Agora vai ter o CAR, e a gente ter dados que realmente dê mais detalhes comparativamente. O que nós estamos fazendo agora com Fundecitros, aí, junto com colaboradores, a gente está conversando muito com a Embrapa, para que a gente busque entender melhor não só a fauna, mas a flora, ambas as coisas sendo estudadas e mostrando como é rico, né, a citricultura convivendo com essa área de reserva e todas as vantagens competitivas que a gente tem. Eu mostrei o caso das abelhas, né, quantos animais nós temos quando é uma cultura permanente. Então, esse trabalho nós vamos aprofundar para mostrar que realmente nós não olhamos só para o pomar, e sim que a gente tem uma visão do todo e mostrar para o mundo que realmente a nossa citricultura é exemplo em termos de sustentabilidade. Muito bem. Temos uma pergunta agora do Reinaldo Curti, do GECONSE. Juliano, você acredita que poderemos controlar o psilídeo somente com formas biológicas, evitando a disseminação do HLB? A citricultura, quando a gente compara, como por exemplo, quando o Pedro falou com a cana, outras culturas, eu acho que é uma cultura muito mais difícil de se usar exclusivamente o controle biológico no curto prazo, porque você, além das pragas, nós temos vetores de doenças, que é o caso das cigarrinhas para CVC, do psilídeo para o green, do ácaro da leprose para a leprose, né? Então, isso torna muito mais complexo. E no caso do green e da CVC, são doenças sistêmicas. O que eu acredito é que nós não vamos ter no curto prazo uma bala de prata. O que seria a bala de prata? É algo que resolva todos os problemas, ou pela biotecnologia, ou mesmo
pelo controle biológico. Provavelmente, o que ocorrerá, o que vem se ocorrendo ao longo das décadas, mas agora nós vamos ter uma velocidade maior. É buscar formas que a cada dia você utilize menos o químico e estratégias mais sustentáveis. E no médio e longo prazo, o peso dos biológicos e de outras estratégias sustentáveis serão muito maiores, porque é o que o mundo busca. Mas eu acho que no curto prazo é praticamente impraticável você conseguir manejar o green com os produtos que nós temos aí. É quase que um sonho. É um desejo, mas infelizmente nós não temos produto suficiente para combater todas essas pragas e doenças. Mas nós temos que perseguir esse objetivo. Ok. Temos uma pergunta do Gilberto Tosati. Juliano, os biopesticidas podem deixar resíduos no suco? E também ele quer saber se existem limites de resíduos para os biopesticidas definidos pelo mercado europeu. Na verdade, bioinseticidas utilizados na citricultura, o Pedro acho que tem até mais informações, né, Pedro? Lá, todo o trabalho que a gente tem desenvolvido aí com o Exalc, o professor Ítalo, né? Nós temos ainda poucos bioinseticidas. E os bioinseticidas que a gente tem não tem nenhum problema de resíduo, o que foi utilizado até hoje. Eu acho que é uma das grandes vantagens de você utilizar o bioinseticida é você não ter questão de carência e não ter resíduo, né? A desvantagem que existe é que talvez ele dependa mais de condições específicas ambientais, como a Tatiane bem explicou, né? Tem que ter uma condição ótima, um volume de aplicação mais adequado, né? E que isso está sendo desenvolvido. Então, é uma vantagem competitiva, no sentido de ser mais interessante, mas ainda nós temos, esse mercado vem crescendo muito, empresas perseguindo isso, né? Uma outra forma de controle, mas são poucos produtos comerciais disponíveis ainda no mercado. Dentro do Fundecitrus existe uma orientação para todos os pesquisadores hoje, né, na área específica de cada praga e doença, para que a gente priorize isso e traga inovações para o mercado. Ok. Temos uma pergunta do Hamilton Rocha, do GConse. Primeiro, ele parabeniza os trabalhos desenvolvidos pelo Fundecitrus e ele gostaria de saber se, além do trabalho de eliminação de plantas de citros na região urbana e mesmo plantas abandonadas em pomares, se existe também um trabalho de liberação da tamarixia. Sim, eu diria que nesse trabalho nós tem que ter um tripé, né? Primeiro é reduzir o número de citros e de morto, não só nos quintais, nas chácaras, também nos pomares semi-abandonados, né? Nesse sentido, o Ministério da Agricultura deve trazer uma legislação que está sendo modernizada, que ela se aplica mais a essas áreas semi-abandonadas, e isso pode ajudar muito na eliminação daqueles pomares semi-abandonados que causam muito dano. O Fundecitrus tem um laboratório de criação de tamarix, com apoio inclusive da Bayer, tá? Que é uma empresa amiga do distribuidor. Também apoia o laboratório aí da Exalc, que o professor Parra vem coordenando há muitos anos para gerar mais tecnologia. Existem outros distribuidores e empresas que têm laboratório próprio. E naquelas áreas que é impraticável se eliminar a planta, lembra que o nosso dado mostra que nós temos 93% de eficiência, restam 7% no ciclo. A gente tem utilizado a tamarix, que ela tem um potencial de reduzir até em 80% a população do psilídeo. Nós temos que lembrar que essa estratégia tem que ser contínua, não é uma liberação só, como nós fizemos uma geneastro, né, Pedro? O professor Paulo, o estudo tem mostrado que você teria que ter uma liberação contínua, e isso é um pouco que dificulta, mas é um método importante, complementar à eliminação de plantas. Bem lembrado, eu agradeço a pergunta do Hamilton. Ok, então nós agora estamos chegando próximo ao encerramento. Antes disso, eu gostaria de deixar a palavra aberta à Tatiane, ao Pedro e ao Juliano, se quiserem fazer mais algum comentário final. Bom, eu agradeço o convite. Para mim foi uma honra estar do lado do Pedro, que é um pesquisador muito conceituado na área. Também uma honra participar do lado do Juliano, que eu conheço também desde o Fundecitrus. Então, assim, e ao lado de você também, Chico, obrigada. E, assim,
Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer aos poucos, mas um trabalho constante de formiguinha, né? Então, acho que unindo a academia, unindo a universidade, unindo as empresas e unindo com o produtor, para a gente chegar, então, nesse foco que é ter uma citricultura mais sustentável, porque aí sim a gente vai estar fazendo a melhor citricultura do mundo, que já é a nossa, e de uma maneira ainda mais eficiente, sendo um modelo mundial aí de produção de citros. Ok, Bom, obrigado. eu também eu gostaria de parabenizar aqui o GECONS e também o Fundecitrus por estar falando e por estar praticando sustentabilidade. Eu acho que esse é um tema bastante atual e não é uma obrigação, é uma necessidade a gente estar falando de sustentabilidade, a gente estar buscando sustentabilidade. Então, esse é um caminho sem volta, acho que o Juliano falou isso, eu concordo. Então, não tem volta. É o cliente lá fora que quer, aqui dentro que quer, produtos mais saudáveis. A questão de segurança alimentar é primordial e vai ser cada vez mais. Então, nós temos que buscar alternativas. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar aqui toda a nossa instituição aqui disponível a todo o setor, principalmente o setor de cítricos, para a gente encontrar juntos essas outras opções, essas novas opções, para que a gente aumente o portfólio de produtos a serem utilizados em cítricos. Tatiane falou vários produtos que são utilizados, o Juliano salientou que ainda há uma carência e são poucos as opções que nós temos, então nós estamos realmente buscando isso, trabalhando para isso e para que a gente tenha no futuro uma citricultura mais sustentável. Só quero deixar uma mensagem aqui que eu não acredito que o controle químico vai deixar de ser usado tão rápido, tão logo, mas nós temos que sempre buscar a questão da integração, da harmonização do controle biológico químico. Há ferramentas, há modos. Dentro do Spark Bio, a gente está trabalhando também com isso, a compatibilidade, a seletividade dos produtos químicos com biológico, porque mesmo nós trabalhamos quase que exclusivamente com controle biológico, como uma pauta importante dos nossos estudos, nós não deixamos de lado o controle químico, porque nós vamos ter que realmente abrir mão das diferentes ferramentas, e isso é manejo integrado de pragas e doenças, usar as diferentes ferramentas, né? Tá? Só conte conosco para termos mais opções não químicas para o futuro, para ser agregado às opções químicas, para que a gente tenha uma agricultura, uma citricultura mais sustentável, ok? Obrigado, Chico, obrigado, GECONS. Eu também gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Santinho Gravena, que me convidou anteriormente o professor Parra, mas como ele tinha os seus afazeres, ele passou para mim, então agradeço ao professor Santinho Gravena também, tá? Então, obrigado, Chico, e parabéns pelo evento. Obrigado você, Pedro. Juliano? Já que o Pedro pediu benção para o Santinho, e ele foi meu professor, e eu sou mais velho que você, né, Pedro? Também tem que pedir benção. Santinho foi que nos convidou, fica meu agradecimento especial a ele e o outro grande líder, o professor Parra, né? Está liderando esse Spark Bio. Pedro, você falou do Fundecitrus, quem sabe fazer parte? Com certeza não vamos fazer parte. Eu já falei para o Parra que nós estamos loucos para dar mais serviço para esse grupo bom da Exalc, né? A elite da entomologia aí, pode fazer muito e o Spark Bio vai ajudar muito, né? O que eu queria comentar é o seguinte, a sustentabilidade, ela tem que ser vista não só do ponto de vista de controle biológico, vamos ter que olhar a sustentabilidade como um todo. A questão ambiental, mostrar o que nós temos de diferente, a questão social, é um exemplo, do ponto de vista social e econômico também, a geração de emprego, nada gera mais emprego praticamente por hectare do que citros em São Paulo, você vê que gera muita prosperidade, né? Tem muita pequeno e médio citricultor envolvido na laranja, no limão, então a citricultura ela vem a cada dia se reinventando, né? Então eu acho que você não muda da água para o vinho do dia para a noite. Isso leva um tempo, é um processo, né? O importante disso tudo é que a citricultura ela venha cada dia mais perseguindo isso, aumentando a produtividade, tendo mais qualidade,
conseguindo enfrentar todas essas pragas e doenças, que nenhum lugar do mundo tem tantos problemas fitossanitários como aqui. A globalização, ela traz as coisas boas e as ruins, né? Então, eu acho assim, a laranja, felizmente, né, parece que o mundo está redescobrindo ela e o suco. O consumo cresceu nessa pandemia, mostrando como a vitamina C, o produto é saudável, quer dizer, nós temos que mostrar isso cada dia melhor, que é um super produto, né? A laranja, o limão, o suco, e que ele é sustentável, tá? Para a gente ganhar mercado. Nós competimos com todas as outras, os sucos e as outras frutas, né? Então, eu acho que nós temos uma vantagem competitiva, nós temos cada dia aperfeiçoar mais essa comunicação. Nesse sentido, é louvável a ideia do GECONS, né? O Chico aí está coordenando esse papel aí com maestria aí de moderador, né? De ter feito um webinar num momento tão importante, num tema mais relevante dentro da citricultura, né? Então, fica meu agradecimento especial ao GECONS, parabenizar os dois palestrantes, o Pedro, que continua sendo a nossa casa, né, Pedro? Falei para o Parrim, você está emprestado lá, tá? Pode ir até aposentar, mas emprestado. Tatiana também, que esteve com a gente, né? E dizer que Fundecitos vai estar nessa barca junto com os agricultores, cada dia perseguindo mais a sustentabilidade e mostrando as coisas boas que todos aí têm gerado, né? Então, nosso agradecimento e um bom dia a todos aí que nos ouviram aí nesse período da manhã. Muito obrigado, Juliano. Então, encerrando a nossa apresentação, eu gostaria, mais uma vez, agradecer muito à Tatiane, ao Pedro e ao Juliano pelas excelentes apresentações, deixar o GECONS disponível para vocês, com uma troca de informações também, parabenizar os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Terra Viva, pela Exalc, pela Spark Bio e pelo Fundecitrus. Agradecer mais uma vez a presença de todos e gostaria de lembrar que este ano, em agosto, o GECONS completou 24 anos de existência como grupo de consultores em citros. Ou seja, em agosto do ano que vem, agosto de 2021, o GECONS comemora bodas de prata. Então, encerrando, eu gostaria de fazer um brinde à citricultura. Saúde. Obrigado. Até uma próxima.